Executam-se as decisões de 1948. Em 1949, seguindo as instruções dos delegados de 1948, o presidente irmão Carlos Kotzer foi aos Estados Unidos da América e o vice-presidente irmão Albert Müller também devia estar ali, mas por razões de saúde não pôde ir. Assim, pois, o presidente irmão Carlos Kotzer e o secretário irmão Dmitry Nikolic trabalharam juntos para implementar as decisões da Assembleia de 1948. Os membros da União Americana foram convidados para uma conferência a ser realizada no dia 4 de março de 1949 em St. Louis, Missouri, e de acordo com a carta circular do irmão Carlos Kotzer de 18 de abril de 1949, aproximadamente a metade dos membros da América do Norte apoiaram as decisões da Assembleia da Conferência Geral de 1948 e aproximadamente o mesmo número apoiaram a Sociedade Missionária Internacional União Americana. Naquela data, 4 de março de 1949, foram organizadas duas associações. Estavam presentes 18 delegados representando a Associação do Leste e 10 delegados representando a Associação do Oeste. Ao todo, estavam presentes 28 delegados, mais o presidente da Conferência Geral, irmão Carlos Kotzer, e o secretário, irmão Dmitry Nikolic, os quais dirigiram a conferência. Ambos, juntamente com os delegados presentes, removeram do ministério e de membros da igreja os dois líderes da Sociedade Missionária Internacional, Wilhelm Ovell e Arthur W. Dörschler. Aqui eu tenho a evidência dessa conferência. Um mês depois disto, isto é, no dia 4 de abril de 1949, foi realizada uma reunião especial em Sacramento, Califórnia, na casa do irmão Alex Wassenmiller, para escolher os membros da personaria jurídica. A reunião foi dirigida pelo irmão Carlos Kotzer. Os artigos da incorporação e os estatutos foram preparados em harmonia com a decisão de 1948. Os artigos de incorporação e os estatutos foram lidos, discutidos e unanimemente aprovados. Aqui eu tenho uma fotocópia da ata daquela reunião. Os irmãos buscaram um advogado para proceder com o registro da Conferência Geral e no escritório do advogado, os artigos da incorporação e os estatutos foram lidos. Todos estavam a favor de aceitar esses documentos. O irmão Carlos Kotzer recebeu cópias desses documentos em 3 línguas, em inglês e em espanhol, traduzido pelo advogado. Aqui eu tenho a fotocópia da declaração do advogado, que ele traduziu os estatutos para o espanhol, e em alemão, traduzido pela irmã Lotte Wassenmiller. Aqui eu tenho também a fotocópia da declaração da irmã Wassenmiller, que ela traduziu os documentos para o alemão.
Assim que o irmão Carlos Costa tinha esses documentos em 3 línguas. A Conferência Geral foi registrada no dia 8 de abril de 1949. Os estatutos preparados são esses aqui, digo, artigos da incorporação. E os estatutos também foram preparados e os tenho aqui. Esses são os estatutos. E no fim de cada um desses documentos, evidencia-se a assinatura das pessoas presentes. Nos estatutos, o artigo 3, letra 2, diz assim: quando pelo menos 3/5 dos delegados estiverem presentes, suas decisões se tornam legais e reconhecidas pelas conferências e igrejas afiliadas em todo o mundo. Os delegados que não podem estar presentes na conferência têm o direito de confiar seu voto a alguém dos presentes para que os representem. Foi comprada uma propriedade, um belo edifício, juntamente com 3 casas adjacentes, no seguinte endereço: 3031 Franklin Boulevard, Sacramento, Califórnia, para ser a sede da denominação. A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia foi oficialmente registrada, conforme já dissemos, no dia 8 de abril de 1949, em Sacramento. Esse registro permanece até a presente data. No dia 18 de abril de 1949, o presidente, irmão Carlos Kotzel, emitiu uma carta circular às uniões, campos e missões em todo o mundo, informando-os sobre o registro da Conferência Geral. Ele enfatizou o nome da nossa igreja: Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Naquela carta, ele chamou os líderes rebeldes da União Americana com 22 nomes derogatórios e comparou os 3 líderes da Sociedade Missionária Internacional, União Americana, Dershowitz, Velp e Kramer, aos 3 espíritos imundos de Apocalipse 16:13. Ele também mencionou a boa obra que o irmão Nikolic e esposa haviam feito na América do Norte. Na mesma carta, ele solicita às uniões e campos em todo o mundo a apoiarem o novo registro da Conferência Geral do Movimento de Reforma e rejeitarem os dirigentes da Sociedade Missionária Internacional, União Americana. Ele incluiu na carta o endereço correto da sede. Aqui está essa carta circular em alemão. No fim da carta está a assinatura do irmão Kotzel. Depois de terminar esses trabalhos que tinham de ser feitos, o presidente e o secretário estavam na casa do irmão Wassermiller e tiveram uma conversação acerca da situação geral da obra. Na sua conversação com o irmão Dmitry Nikolic, o irmão Carlos Costa focalizou a sua observação nos seguintes pontos. Número 1, ele disse que estava decepcionado
com o trabalho do irmão Albert Müller na África. Ponto 2. Ele disse ao irmão Dumitro Nikolic que ele enfrentou dificuldades com a Comissão da União Brasileira. Ponto 3. Ele comunicou ao irmão Dumitro Nikolic o problema que enfrentava a União Alemã, porque o presidente, irmão Joseph Adamczak, estava simpatizando com os rebeldes nos Estados Unidos da América, Dörschler e Welp. Queremos explicar esses 3 pontos da sua discussão. Ponto número 1. Albert Müller na África. A mensagem do movimento de reforma chegou à Rodésia, hoje a Zimbábue, no fim da década dos 20. E o dirigente da obra ali, o irmão Thomas Ndlovu, divorciou-se da sua esposa num dia de sábado e se casou com a noiva do seu próprio filho. Os membros fiéis da igreja protestaram contra tamanha iniquidade. E por essa razão, Thomas Ndlovu os excluiu da igreja. Os excluídos pediram à Conferência Geral que os visitassem para resolver esse problema sério. Em 1947, o irmão Albert Müller foi enviado lá e ele excluiu o irmão Thomas Ndlovu e seus apoiadores e recebeu de volta na igreja os que foram excluídos injustamente. O irmão Thomas Ndlovu convidou então o irmão Albert Müller para que o visite, o que ele fez. O irmão Thomas Ndlovu conseguiu convencer o irmão Albert Müller que divórcio e novo casamento é bíblico e que é apoiado pelo espírito de profecia. O irmão Albert Müller foi convertido à doutrina de divórcio e novo casamento. Então, ele recebeu de volta o irmão Ndlovu e seus apoiadores como membros e excluiu mais de 100 pessoas que protestaram contra o iníquo ato de Thomas Ndlovu. Desde então, até que ele, Albert Müller, se uniu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele defendia o novo casamento após o divórcio e insistia que os princípios de fé sejam mudados. Ele promovia sua nova convicção em todos os lugares que ele visitava. Ver a carta da Comissão da África de 14 de outubro de 1954. Aqui está essa carta, com a assinatura da Comissão da União Africana. Foi depois de 1951 que o irmão Dumitro Nikolic visitou a África e excluiu os corruptos e reorganizou a obra ali. O ponto número 2, o problema com a Comissão da União Brasileira. Todo o dinheiro que os irmãos puderam economizar no Brasil foi enviado para a divisão na Argentina, a fim de construir uma escola missionária. Foram enviados à Argentina 3 jovens construtores para ajudar a construir a escola. Eram os irmãos Francisco de Vai, Luiz de Vai e Otto Martins. Quando eles chegaram à Argentina, o irmão Carlos Kotzel disse que eles não tinham dinheiro para construir a escola, que eles deveriam fazer tijolos. Os 3 jovens começaram a fazer tijolos. Eles pisavam o barro com pés descalços, tanto no verão como no inverno.
Um deles ficou doente com tifo e com tratamentos naturais sarou. Quando eles terminaram de fazer 20.000 tijolos, o irmão Carlos Kotzer vendeu os tijolos e disse que eles tiveram uma perda e que tinham que fazer mais tijolos. 2 dos jovens, Luiz de Vai e Otto Martins, voltaram ao Brasil desapontados e perderam totalmente a confiança no irmão Carlos Kotzer. Mas o mais triste é que Otto Martins perdeu também a fé na igreja e foi para o mundo. O irmão Francisco de Vai ainda continuou na Argentina, trabalhando no pomar do irmão Carlos Kotzer. Depois de 4 anos na Argentina, ele também retornou ao Brasil. O irmão Carlos Kotzer nunca prestou contas do dinheiro que foi enviado do Brasil para a Argentina. Muitas vezes ele prometeu dar um relatório do que foi feito com o dinheiro, mas nunca cumpriu sua promessa. A Comissão da União Brasileira decidiu não enviar mais dinheiro para a Argentina. Isso foi o que aborreceu o irmão Carlos Kotzer e ele tentou todos os meios possíveis para remover o irmão André Lavric do Brasil. Ponto número 3. O problema na Alemanha. Quando o irmão Carlos Kotzer revelou ao irmão Dmytro Nikolic que o presidente da União Alemã, irmão Joseph Adamczak, deve ser retirado do seu posto porque ele defendia os dirigentes americanos, o irmão Carlos Kotzer disse que não sabia quem poderia tomar a responsabilidade da liderança da União Alemã. O irmão Dmytro Nikolic então sugeriu o seguinte: se o irmão não encontrar outro, põe o irmão Kaspar Kirchner como dirigente. A essa sugestão, o irmão Carlos Kotzer respondeu: ele não pode ser o dirigente. Então ele revelou ao irmão Dmytro Nikolic o problema com o irmão Kaspar Kirchner. Ele era culpado da transgressão do 7º mandamento. Isto ocorreu muito antes da sessão da Conferência Geral em 1948. O irmão Dmytro Nikolic ficou sabendo que tanto o irmão Albert Müller como o irmão Carlos Kotzer conheciam o caso do irmão Kaspar Kirchner em 1948 e ambos consentiram que ele fosse eleito membro da Comissão Executiva da Conferência Geral. O irmão Dmytro Nikolic sugeriu ao irmão Carlos Kotzer que fosse à Alemanha e removesse imediatamente Kaspar Kirchner da Comissão da Conferência Geral. O irmão Dmytro Nikolic leu para o irmão Carlos Kotzer o seguinte testemunho: limpai o campo dessa corrupção moral, atinja ela os mais altos homens nas posições mais elevadas. Deus não será escarnecido. Há prostituição em nossas fileiras. Bem eu sei, pois me tem sido mostrado que estava fortalecendo e ampliando a sua impureza. Muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Limpai o acampamento, pois nele há anátema. Testemunhos para Ministros, páginas 427 e 428. O irmão Carlos Kotzer prometeu que ele tomaria os passos necessários para remover os acãs do arraial. Ele estava para ir à Alemanha a fim de realizar uma conferência ali.
a União Alemã convocou todos os ministros, obreiros e colportores para uma conferência que foi realizada no dia 24 de maio de 1949. Quando o irmão Carlos Kotzer queria tratar do caso do irmão Kaspar Kirchner, os dirigentes da igreja na Alemanha se opuseram, dizendo que ele se arrependeu e já foi perdoado. Em vez de tomar uma decisão firme, o irmão Carlos Kotzer aceitou a decisão dos irmãos alemães e, em vez de excluir o irmão Kaspar Kirchner e removê-lo da comissão da Conferência Geral, ele foi promovido a ser o diretor da escola missionária em Hebron, Alemanha. Os irmãos podem imaginar as dificuldades que existiam na comissão da Conferência Geral. O primeiro apoio que foi realizado em abril de 1949 veio da União Alemã, assinada por quase 100 pessoas, declarando que eles permanecem fiéis à Conferência Geral e aos seus princípios e que nada tem que ver com os líderes da América do Norte. Aqui está aquela declaração de mais ou menos mais de 100 assinaturas. Um outro apoio em nome de 4 uniões europeias foi assinado pelos irmãos Albert Müller, Arend Ringelberg e Kaspar Kirchner e Otto Luft. Aqui está essa outra declaração. O terceiro apoio veio do campo dinamarquês. E aqui está. Da União Brasileira também foi enviada uma carta à Conferência Geral em 5 de abril de 1950, aprovando o registro do movimento de reforma nos Estados Unidos da América do Norte e a reorganização da obra ali. Tirado do livro I Cannot Come Down, quer dizer, Não Posso Descer, página 66. Vamos falar alguma coisa sobre os atos do irmão Carlos Kotzer. Lamentamos em dizer, e é muito triste informar, que o irmão Carlos Kotzer estava associado com uma clínica naturista dirigida por um médico espírita, Dr. Yanni. Ele contribuía com 10 pesos mensalmente para a manutenção daquela clínica. A revista publicada pelo Dr. Yanni informa o seguinte, e aqui está uma cópia da informação do Dr. Yanni. Somos perto de 400. Necessitamos de ser perto de 4.000. Ajude-nos para obter mais associados. O montante da contribuição é voluntária. O irmão Carlos Kotzer era não somente um membro daquela associação que apoiava a clínica, senão que insistia que todos fossem àquela instituição para tratamento. Na revista publicada na Argentina, Como Ser Sano, o irmão Carlos Kotzer propagava aquela clínica com as seguintes palavras: você sabe o que todos os homens e lares devem saber? É que existe já por algum tempo uma clínica naturista argentina dirigida pelo muito conhecido médico Sr. Dr. Yanni,
professor da ciência naturista. A Clínica Naturista Argentina tem sua sede central à Rua Rivadavia, 2134, Buenos Aires. Como todo mundo se acha envenenado por um falso modo de viver, por drogas, vacinas e injeções, não podemos senão recomendar a todas as pessoas enfermas, não importa que enfermidade tenham, que visitem sem demora alguma a Clínica Naturista Argentina. O Dr. Yanni também publicava uma revista chamada Revista Naturista, e nela ele incluiu a fotografia do irmão Carlos Kotzel. Aqui está. O tratamento feito naquela clínica é descrito no livro do Dr. Yanni, Tratamentos Práticos Naturistas, nas páginas 379, 382 e 383. Citaremos apenas algumas linhas da página 383. Repouso mental. Indestrutível. Ponto 1. Desligue-se mentalmente do seu próprio corpo e pense na imensidade do mundo ultraterrestre. Medite nos milhões e milhões de anos transcorridos desde o início do mundo e a respeito das enormes distâncias entre os inumeráveis planetas e astros, etc. Ponto 2. Eleve sua alma ao seu próprio Deus, que representa a própria eternidade, e pense que vive dentro de você um Espírito divino, eterno e indestrutível. Ponto 3. Desligue seus pensamentos de todas as coisas terrenas e isole-se durante vários minutos diários e, se possível, horas inteiras. Ponto 4. Pense que dentro de você mesmo palpita parte da mesma força vital que anima o mundo inteiro. Ponto 5. Concentre seus pensamentos na sua própria personalidade e no seu próprio eu. Nota: acostume-se com esses exercícios mentais e a repetir várias vezes ao dia. Não os abandone até conseguir os efeitos. Antes de uma semana, você notará o resultado. O êxito lhe incitará e o animará a seguir. Tratamentos Naturais, página 383.